Olá a todos, Nikos Pafitis, aqui de Sunny Cypress, e bem-vindos ao tutorial de hoje. Este tutorial é sobre a prova 2 de novembro de 2025. Este é o primeiro de 3 tutoriais e aborda o primeiro componente, que é a produção de documentos. Os outros tutoriais focam em bancos de dados e em apresentações. Agora, a prova 2 é conhecida por ser muito estruturada, então você meio que já sabe o que esperar dessa prova. Mas a dificuldade dessa prova é que ela geralmente é muito cheia e tem muita coisa para fazer em 2 horas e 15 minutos. Dito isso, vamos começar. Aqui está a prova. Podemos ver aqui que diz que recebemos os seguintes arquivos fonte. Esses são os arquivos fonte que precisamos e o primeiro passo, ou tarefa 1, é gerar o documento de evidências. Precisamos abrir o N2502 evidence.rtf. Certifique-se de que nosso nome, número do centro e número do candidato apareçam em todas as páginas deste documento. Salve este documento na área de trabalho como Evidence e seu número de candidato. Você precisará disso no exame. Vamos fazer isso agora. Eu já tenho meus arquivos armazenados em um só lugar. É sempre bom ter uma pasta de trabalho. Já me perguntaram isso várias vezes, então sim, por favor, tenha uma pasta de trabalho e certifique-se de que tudo está armazenado dentro dessa pasta de trabalho. Vou abrir a evidência N2502 e então vou apenas salvá-la como... Antes de qualquer coisa, vou salvar o arquivo no formato correto. Agora, lembre-se, você precisa salvar isso como um docx e vamos salvar isso como evidence em letras maiúsculas. Meu número de candidatos será 1, 2, 3, 4, como disseram. No final, pedem para garantir que nome, número do centro e número do candidato estejam em todas as páginas. Como não diz onde, vou dar duplo clique no cabeçalho e inserir meus dados. Agora, eu digo que com o componente de produção de documentos, você deve conseguir fazer isso em cerca de 20 minutos. Vai demorar um pouco mais para mim, porque também explicarei as coisas. Você deve conseguir terminar esse componente em 20 minutos, pois não é tão difícil, basta apertar Ctrl S para salvar. Vou apenas minimizar isso e voltar para Gmail. Vamos para a tarefa 2. Você editará um documento. A empresa utiliza uma estrela da Corporate House em todos os documentos. Os estilos de parágrafo devem ser criados e aplicados conforme as instruções, usando um software apropriado. Você vai abrir o arquivo N2502 Event.rtf. A configuração da página está definida para papel A4, em orientação retrato, com margens de 2 centímetros. Não faça nenhuma alteração nessas configurações. 3 estilos de parágrafo já existem. Não altere essas configurações ou estilos. Salve o documento na sua área de trabalho com o nome de arquivo TM em letras maiúsculas, traço inferior festival. Certifique-se de que está salvo no formato do software que você está usando. Isso vai ser um documento do Word ou DocX. Inclua no documento de evidências e tire uma captura de tela mostrando o arquivo salvo. Então, realmente não há nada a fazer aqui, exceto abrir o evento J2502 em RTF. E nós vamos salvar esse arquivo, salvar como, e vamos salvar como T maiúsculo, N maiúsculo, underline, festival. É importante que você salve esses arquivos com o nome correto, exatamente como foi dado, e certifique-se de que seja um arquivo de documento. Então, a partir daí, eu só vou clicar em salvar e devo ver aqui em cima tm underline festival ponto docx foi salvo. Agora, diz que já existem 3 estilos criados, então eu só vou até a seção de estilos. Só para ver, aí está. Esses estilos foram criados para mim. TMF Body, Table e Title, então isso é bom. E diz que as margens já foram definidas, então eu posso ir rapidamente para o meu layout e acessar a configuração da página. Dê uma olhada rápida, ali estão as margens, 2 centímetros, exatamente como foi descrito, então está tudo certo. Vamos para o número 2, colocar no cabeçalho documento TM Festival. Números de página automáticos alinhados à direita. Ok, coloque no rodapé do seu. No rodapé, coloque nome, número do centro e do candidato à direita. Verifique se todos os alinhamentos seguem as margens da página.
Nenhum outro texto ou marcador de posição deve ser incluído nas áreas de cabeçalho ou rodapé. Os cabeçalhos e rodapés são exibidos em todas as páginas. Certo, então vamos fazer isso agora. Então, o primeiro passo é dar um clique duplo na seção do cabeçalho, o que vai abrir a seção do cabeçalho agora. Em alguns papéis, em algumas provas, podem pedir que você coloque algo à esquerda, no centro e à direita. Então, é sempre bom ter um método quando você estiver fazendo suas sessões de cabeçalho e rodapé, que vai te ajudar a resolver qualquer problema que eles te derem. Então, o que eu vou fazer é clicar na seção de cabeçalho e rodapé. Eu vou vir aqui onde está o cabeçalho e vou escolher este aqui que me dá os 3 espaços reservados. Agora, você não precisa fazer isso. Eu também vou te mostrar o jeito fácil aqui. Eu vou selecionar este aqui e vou colocar o número da página, posição atual, e posição atual, basicamente, significa onde está o meu ponto de inserção. Agora, esses espaços reservados eu preciso excluir e pronto, meu número está alinhado à direita. Agora, eu poderia fazer isso ou eu poderia... Deixa eu desfazer tudo isso. E a outra coisa que você pode fazer é simplesmente ir na guia Página Inicial, vá em Alinhar à direita e em seguida, no cabeçalho e rodapé, vá em Número de página, Posição atual. Isso também vai funcionar. E se eu desfizer isso e voltar para onde eu estava, posso simplesmente ir em Número de página, Topo da página e clicar neste aqui, que está alinhado à direita. Então, qualquer um desses 3 métodos funciona. Por que mostrei eles para você? Eu, pessoalmente, prefiro sempre usar este método. Não importa qual prova terei ou o que ela vai pedir, eu vou conseguir adicionar o alinhamento à esquerda, ao centro e à direita a qualquer momento, sem precisar pensar nisso. Então vou usar posição atual ali e apagar os espaços reservados novamente para você, do jeito que for melhor. Lá no rodapé, vou fazer exatamente a mesma coisa. Vou até o rodapé. Vou adicionar este aqui com os 3 espaços reservados, vou clicar aqui e adicionar meus detalhes. Sim, antes que perguntem, apague esses espaços reservados, pois serão impressos e não pode haver nenhum deles, conforme especificado. Então vou clicar 2 vezes dentro do corpo do texto, pressionar Ctrl S para salvar e posso voltar para a minha prova número 3. Coloque a lista em ordem alfabética de cronometração precisa do chip até medalha comemorativa especial. Aplique uma lista com marcadores ao texto de cronometração precisa do chip até medalha comemorativa especial. Formate os marcadores para que fiquem com um recuo de 1,5 centímetros a partir da margem esquerda. A lista está com espaçamento simples, sem espaço antes ou depois de cada linha. Então vamos fazer tudo das questões 3 e 4. Então primeiro vamos encontrar a lista aqui, está aqui. Cronometragem precisa de chip, vamos selecionar até ali, incluindo aquele ponto final. Agora o próximo passo é que eu preciso classificar isso, então a maneira mais fácil para mim é pelo menu inicial. Eu tenho aqui em cima o botão de classificar, aquele ali, o de A a Z, bem ali. Agora, se eu clicar nele, ele diz que vai classificar por parágrafos. Bem, isso está correto. Por quê? Porque se eu der uma olhada, podemos ver que cada uma dessas linhas está separada por um parágrafo. Eu simplesmente estou usando o botão Mostrar Ocultar aqui para mostrar todos os caracteres invisíveis. E eu posso ver onde um parágrafo foi adicionado. Então vamos simplesmente remover isso. Então eu vou ordenar por parágrafo e quero em ordem crescente. E se eu clicar em OK, tudo isso deve, aí está, ser reorganizado e eles estão em ordem alfabética. Certo, essa foi a terceira. A quarta era aplicar uma lista com marcadores ao texto. Não diz que tipo de marcador, então com minha seleção já feita, vou clicar em marcadores, no meu menu inicial aqui, pronto. E enquanto ainda estou com isso selecionado, preciso recuar isso em 1,5 centímetros, deixar com espaçamento de linha simples e sem espaço antes ou depois. Então daqui, com isso selecionado, vou até a seção de parágrafo. Clico na pequena seta aqui para mostrar minha caixa de diálogo e aí posso ver o recuo à esquerda. Vou apenas aumentar isso para 1,5 centímetros agora.
Se o seu computador está exibindo polegadas, e isso é por causa das configurações regionais, você precisa mudar suas configurações regionais para inglês, Reino Unido, mas não é obrigatório. Se aparecer polegadas aqui e você quiser centímetros, simplesmente apague o que está dentro da caixa e digite 1,5 centímetros, que vai funcionar perfeitamente agora. Pode ser que então ele mostre o resultado em polegadas, mas isso é o equivalente a 1,5 centímetro. Então, se eu fosse mudar isso para uma polegada e simplesmente apagar e colocar o equivalente a uma polegada, que são as aspas. Embora meu computador esteja em centímetros, ao clicar em OK, ele deve recuar 2,5 centímetros. Vamos dar uma olhada. Pronto, e você pode ver que minha régua no topo está mostrando que isso está em 2,5 centímetros. Isso não é o que eu quero, mas só para mostrar que eu posso converter diretamente de polegadas para centímetros. Então, novamente, eu só vou modificar isso e voltar para 1,5 centímetros. Espaçamento antes zero, espaçamento depois zero. E eu quero tudo com espaçamento de linha simples. Clique em OK e aí está minha lista. Pronto, perfeito. Agora, se você está se perguntando como eu exibo essas réguas no topo e à esquerda, isso é bem simples. Você pode simplesmente ir na aba Exibir aqui em cima e você tem essa opção aqui, que diz régua. Se você marcar essa opção, a régua aparece, e se você desmarcar, a régua desaparece. Então é muito útil deixar as réguas visíveis. Número 5. Selecione o subtítulo Entrada de corrida e o texto seguinte até o final do parágrafo, inclusive. Be polite to them. Tudo bem. Altere o layout da página para que apenas este texto seja exibido em 2 colunas de largura igual, com um espaço de 1,5 centímetro entre as colunas, ok? Então, basicamente, vamos converter para parágrafo. Então, se eu olhar aqui, está a minha inscrição na corrida. É daí que vou começar. Vou selecionar um pouco disso. E agora preciso encontrar onde o parágrafo termina. Be polite to them. E eu só vou olhar na parte de baixo. E se você não conseguir encontrar isso facilmente, sabe? É só clicar em qualquer lugar para remover qualquer seleção. Ctrl F no seu teclado e simplesmente digite Be polite. E pronto, eu encontrei. É aquele penúltimo parágrafo, certo? Então vou apenas fechar isso. Então eu sei que vou selecionar a partir daqui. Agora vou soltar tudo. Vou rolar até o final. Vou segurar o botão Shift e clicar no final daquele parágrafo. Isso vai selecionar tudo entre esses 2 pontos. Agora, eu tenho um tutorial que é basicamente uma introdução ao Microsoft Word e explica sobre os métodos de seleção. Muito útil se você não é muito bom em selecionar. Ok? Então eu só vou fechar essa barra de navegação ali. No layout, vou em colunas, mais colunas, 2 colunas e quero um espaçamento de 1,5 centímetros. Novamente, se o seu dispositivo estiver mostrando polegadas, não tem problema. É só apagar o que está lá e digitar 1,5 cm, que está tudo certo. Se eu clicar em OK, pronto. E novamente, pela minha régua no topo, posso ver que tenho meus 1,5 centímetros ali. E desça até o final. E o último parágrafo que podemos ver está em uma coluna, e até esse ponto são 2 colunas. Ótimo! Beleza, vamos apenas voltar. Esse foi o número 5. Crie e salve o seguinte estilo, baseando-o no estilo padrão de parágrafo normal. Beleza, então eu quero criar o subtítulo TMF. Deve usar uma fonte serifada, 16 pontos, alinhamento centralizado, negrito ou maiúsculas, espaçamento de linha simples, 0 de espaço antes e 6 pontos depois. Faça uma captura de tela para mostrar que você configurou o estilo de subtítulo TMF. Garanta que há evidências de que você a baseou no estilo normal padrão. Inclua isso no seu documento de evidências. Agora, enquanto estou fazendo isso, acabei de lembrar que não tirei uma captura de tela do meu documento de evidências. Então, vou fazer isso também. Ao mesmo tempo, quando eu for tirar essa captura de tela, vou fazer a outra também. Então, a partir daqui, eu só vou ir aqui para a guia Página Inicial. Aqui estão meus estilos. Vou clicar na pequena seta aqui embaixo para abrir os estilos.
Aqui estão os estilos que eu tenho agora. Já te ensinei esse truque várias vezes, vou mostrar de novo. Vou fechar isso. Antes de criar um novo estilo, posicionarei o ponto de inserção em um local conhecido. Atualmente, está bem no início desta primeira linha aqui e vou anotar qual estilo está selecionado. Este aqui, título TMF. E eu preciso me certificar de lembrar disso, porque assim que eu criar um novo estilo, ele vai aplicar o novo estilo ao parágrafo onde está o meu ponto de inserção. Preciso voltar ao que estava antes, pois não pediram mudança. Então eu sei que esta é a tabela TMF. Desculpe, título TMF. Então agora vou criar meu estilo. Vou adicionar um novo estilo. O nome do novo estilo é TMF Subhead. TMF-Subhead em letras minúsculas. Diz que deve ser uma fonte serifada. Agora, antes de fazer isso, preciso garantir que o tipo de estilo seja parágrafo e que ele seja baseado no normal. Pronto! Então é TMF subcabeçalho baseado no padrão normal. A formatação deve ser uma fonte serifada. Lembre-se, fonte serifada usamos Times New Roman. Para sem serifa, usamos Arial. O tamanho deve ser 16. Deve estar em negrito. E centralizado. E tudo em maiúsculas. Então vou em formatar fonte. A partir daqui, vou clicar em todas em maiúsculas. Clique em OK. Posso ver a prévia aqui. Você pode ver ali. Está centralizado e tudo em maiúsculas. Deve ser espaçamento de linhas simples. Então, novamente, vou em formatar parágrafo. Quero espaçamento de linhas simples, sem espaço antes, 6 pontos depois. Clique em OK e é isso. Agora vou aplicar. Agora veja isso. Assim que eu clicar em OK, vai mudar o estilo desta primeira linha, onde está o meu ponto de inserção, porque vai aplicar o estilo que acabei de criar, então depois preciso voltar isso ao normal. Então vou clicar em OK. Pronto. Você consegue ver que aplicou meu subtítulo TMF? Eu não quero isso. Então vou clicar neste aqui, porque eu já tinha verificado antes qual era o estilo daquela primeira linha. Beleza, e agora posso ver meu subtítulo TMF aqui. Vou clicar na setinha aqui para modificar. Aqui diz modificar estilo e usarei isso na minha captura de tela. Pronto. E o que eles estão procurando, como sempre, eu sempre mostro para vocês, é isso aqui. Eles estão procurando aqui onde diz modificar estilo. Isso significa que você criou e salvou. Esse aí. Eles estão procurando por esse aqui que é baseado em normal. O nome está correto, a grafia e tudo mais. Aqui estamos olhando para a fonte serif, o tamanho, o negrito, alinhado ao centro. Aqui embaixo estamos vendo tudo em maiúsculas. Temos antes 0, depois 6. Certo, então é assim. E esse também é o espaçamento de linhas simples ali. É exatamente isso que eles buscam e deve estar na sua captura de tela. Então, vou para o meu documento de evidências, deixe-me apenas clicar em OK ali. Vou para o meu documento de evidências. Vou colar essa ali no número 6 porque esqueci de adicionar o número 1. Deixe-me apenas mover isso para baixo para os demais. Ótimo! E para o número 1, eu precisava garantir que adicionei uma captura de tela mostrando o Festival TM ali. Vou apenas tirar uma captura de tela rapidamente assim. E o que eles estão procurando é aquele ali que foi salvo com o nome correto e está em formato docs. Na verdade, eles queriam que o tipo aparecesse. E você consegue ver aquele ali? Não está mostrando tudo. Então eu só preciso tirar isso de novo. Então o que eu vou fazer é esticar isso para garantir que o tipo, ou dar um duplo clique para garantir que o tipo do arquivo esteja claramente visível. E agora eu só vou tirar isso de novo. Pronto, eu só vou colocar isso como evidência 1. Ok, agora de novo, eu vou repetir isso várias vezes. Isso está no modo escuro. Você não quer isso no modo escuro. Você quer garantir que sua impressão esteja claramente visível.
Então, se você estiver usando o modo escuro, certifique-se de que tudo está claro. Eu só vou salvar isso rapidamente. E então eu posso voltar para o meu documento. Certo, prova. Já fizemos o número 6. Agora, o número 7. Identifique os 5 subtítulos no documento e aplique o estilo de subtítulo TMF a cada um. Tudo bem, vamos fazer isso. Então, a partir daqui, eu só vou selecionar dando um clique duplo. Vou fechar isso e então clicar no item correto. Ali está o outro, taxas de inscrição. Esse é o número 2, 3, 4 e 5. 5 subtítulos. Então, eles foram adicionados. Ctrl S para salvar. E agora, voltamos à nossa questão. Assim, a questão 7 está concluída. Número 8. Localize a tabela no documento, exclua toda a linha e o conteúdo com a categoria Corredores de Elite. Certo? E então vamos formatar o último. Depois vamos seguir. Então vamos fazer essa parte primeiro, número 8. Vamos procurar a tabela. Aqui está. Queremos excluir corredores de elite. Então clicarei em qualquer lugar nessa linha. Posso selecionar a linha inteira ou simplesmente clicar em qualquer lugar dentro dessa linha. Posso clicar com o botão direito, excluir células e escolher aqui, excluir a linha inteira. Clique nisso. Pronto! Toda aquela linha sumiu agora. Lembre-se, o clique com o botão direito do mouse vai ser seu melhor amigo para a maioria das coisas. Ele vai te ajudar em muitas situações complicadas. Certo, número 9. Formate a última linha da tabela para ter uma altura de 1,5 centímetros. Tire uma captura de tela como evidência para mostrar a altura da linha definida em 1,5 centímetros. Coloque isso no seu documento de evidências. Certo, então esta é a última linha. Então eu posso simplesmente clicar aqui dentro ou selecioná-la. Realmente não faz diferença. Eu posso ir para o design da minha tabela, desculpe, para o layout da minha tabela lá em cima. E aqui eu tenho a altura. Agora, lembre-se, eu disse que você pode usar isso novamente. Se estiver em polegadas, você pode simplesmente digitar aqui 1,5 cm para garantir. Aperte Enter. E agora essa altura é de 1,5 centímetros. Outra forma de fazer isso, que é o método que prefiro. O motivo é porque, em vez de usar apenas as faixas no topo com as ferramentas de acesso rápido, eu aprendi onde outras propriedades também estão. Então, se eu selecionar isso no layout da minha tabela, eu vou para Propriedades. Aqui eu tenho as propriedades que posso alterar para minha tabela, minha linha, minha coluna, a célula, tudo isso. Então eu quero alterar a linha e quero especificar uma altura. Vou mudar isso para 1,5 centímetros. Eu sempre pratico digitar o cm também. E é só clicar em OK. Isso faz exatamente a mesma coisa. Você pode ver que isso tem 1,5 centímetros. Se você aprender a usar as propriedades, isso te ajuda quando pedirem coisas diferentes. Suponha que algo não esteja nessa faixa de opções. Você pode, na verdade, fazer isso de forma mais fácil, indo nas propriedades. Beleza, número. Queremos uma captura de tela como prova. Vamos voltar. E a partir daqui. Então vou apenas clicar aqui dentro, ir para Propriedades. Agora, você pode fazer isso. Vá aqui com essa linha selecionada. Tire uma captura de tela e mostre isso. E eles podem ver aqui que você tem a altura da linha. A que você selecionou está com 1,5 centímetros. Novamente, vou apenas usar Propriedades. Vou colocar isso ali que mostra a linha. E vou tirar uma captura de tela ainda melhor. Vou fazer assim, que mostra a minha linha. Eu tenho as propriedades da tabela, a linha selecionada, 1,5 centímetros e essa também aparece. Você precisa fazer isso? Absolutamente não. Fica a seu critério, desde que você deixe claro que está mudando a linha. Certo, vamos incluir isso. Vamos fechar essa caixa de diálogo e ir para o meu documento de evidências. Desta vez, vou inserir mais espaço. Pronto! E, novamente, vou deixar isso um pouco menor. Não precisa ser muito grande, mas também não precisa ser pequeno.
Você consegue ver que eles fizeram esse documento de evidências de propósito para ficar meio bagunçado? Eu não entendo por quê, mas enfim. Pronto, tudo bem. Essa foi a nona evidência. 10ª, formate a última linha da tabela para virar uma célula única, em 3 colunas. Preciso mesclar. O conteúdo da célula está centralizado vertical e horizontalmente. Ela tem fundo cinza claro, tonalidade entre 20% e 30%. Beleza, vamos salvar isso. Vou ao meu documento e selecionar a última linha, que já está selecionada. Agora, daqui, no layout da minha tabela, eu tenho a opção de mesclar células. Você também pode usar o botão direito do mouse, se quiser, mesclar células. É a mesma coisa. Quero que isso fique alinhado na vertical ou horizontal. No layout da minha tabela, aqui estão os alinhamentos. Vamos escolher o do meio, que alinha verticalmente e horizontalmente. Por fim, queremos mudar o fundo. Vou ao design da tabela, escolho o sombreamento e posiciono o mouse sobre esse cinza. Você pode ver que está escrito branco, plano de fundo 1, mais escuro, 25% e 25% está entre 20 e 30%. Este aqui, por exemplo, se eu deixar o mouse, é 15%. Isso estaria errado. Acho que eles só querem um fundo mais escuro. Não verificam isso de fato. Mas, de qualquer forma, aí está. Isso está correto. Ok, vamos para o número 11. Formate a tabela para que cada linha exiba todo o texto em uma só linha. Linhas de grade internas e externas de um ponto em preto são exibidas quando impressas. As bordas da tabela e todos os dados se encaixam na largura da coluna. O espaço após a tabela é mantido, portanto, não fazemos nenhuma alteração ali. Ok, então antes de tudo, vamos conferir aqui. Podemos ver minha tabela aqui. Esta linha tem corredores não afiliados. Isso é quebra de linha do texto. Vou posicionar o mouse na borda até surgir a seta para esquerda e direita. Pronto, apareceu. Pronto? Vou clicar e arrastar só um pouquinho. Aí está, um pouco para a direita. Certo. E essa aqui eu posso só apertar um pouco porque, olha, você consegue ver que ela passou dos limites daquela coluna? Porque eu movi minha primeira coluna. Eu a deixei um pouco mais larga. Então essa de concessão eu posso só puxar um pouquinho para dentro. Pronto. Agora ela se encaixa direitinho dentro da minha coluna. Perfeito. Certo. Agora eu quero linhas de grade internas e externas. Então vou clicar nessa cruzinha no canto superior da minha tabela. A partir daqui, vou para a minha guia de design, vou em bordas e aplico todas as bordas. Agora, para garantir que essa seja uma borda de um ponto, vou voltar em bordas. Vou em bordas e sombreamento aqui embaixo. E aqui, você pode ver que essa é uma borda de meio ponto. Então, se eu simplesmente mudar para um ponto e clicar em OK, pronto, ela fica um pouco mais grossa. E essa é uma borda de um ponto. Se eu quisesse uma borda diferente depois de aplicá-las, vamos brincar um pouco com isso. Digamos que eu queira uma linha tracejada, interna e externa. Clique em OK. Você pode ver o diagrama aqui. Ele está mostrando como vai ficar. Se eu clicar em OK, fica tracejado. Beleza, vou desfazer isso. Então eu tenho linhas de grade internas e externas de um ponto. E o espaço depois deste espaço aqui foi mantido. Nós não apagamos esse espaço. A tabela cabe nas margens. Perfeito. Esse é o número 11. Vamos para o número 12. Importe a imagem N2500 e 2TREC JPG e coloque-a no parágrafo que começa com "A corrida começa". Gire a imagem em 180 graus. Vamos fazer o número 13 junto com a imagem e concluir os dois juntos. Corte a imagem para remover o céu azul acima das nuvens. As nuvens ainda devem estar totalmente visíveis. Formate a imagem cortada para que ela seja redimensionada para uma largura de 3,5 centímetros sem distorção. Isso significa manter a proporção da imagem. Ela está alinhada à direita da coluna e ao topo do parágrafo que começa com "A corrida começa". O texto contorna a imagem. Beleza, então vamos para o nosso documento.
Queremos achar o parágrafo que começa com "A corrida começa". Então, clique aqui e pressione Ctrl F. A corrida começa. Está ali. Certo, vamos cortar no final, segunda página. Ok, então se a gente olhar, esse é o último parágrafo da seção com 2 colunas. Isso parece um pouco suspeito porque eu sei que o Word costumava ter um problema. E isso é só por causa da minha idade. Costumava ter um problema ao adicionar itens ou objetos no final, onde há uma quebra de seção. E onde usamos 2 colunas, se eu clicar em Mostrar Ocultar, você vê que isso é uma quebra de seção. É aí que nossas 2 colunas começam. A quebra de seção termina ali, onde estão as linhas pontilhadas. É ali que termina. Antes, isso tinha um problema. Isso não acontece mais, mas é meio suspeito que pediram para você pôr a imagem na segunda página, no último parágrafo das 2 colunas. Vamos ver como vai ficar. E ok, então daqui, vamos em inserir imagens neste dispositivo. Esta é a imagem. Clique em inserir. E você pode ver que ele realmente jogou a imagem aqui embaixo, não adicionou ela aqui em cima. Aqui está a âncora da imagem, que está vinculada ao parágrafo, mas ela realmente foi jogada aqui. Então vamos ter um problema aqui. E agora, olhando para o topo da minha tela, eu vi onde está o problema. Mas de qualquer forma, vamos continuar com isso. Girar, 90 graus, girar. 90 graus, então são 180 graus. Depois, diz para cortar a imagem para tirar o céu. Então, vou apenas dar um duplo clique aqui, ir para a barra de ferramentas de formatação de imagem, selecionar a ferramenta de corte e usar a parte superior dessa ferramenta para remover o céu azul, mas deixar as nuvens. Pronto! Agora, diz que ela deve ter 3,5 centímetros de largura. Basta dar duplo clique na imagem. No topo, novamente, na minha barra de ferramentas de formatação de imagem, temos a largura. Vou colocar 3,5 centímetros para garantir que as unidades corretas sejam usadas. E a altura deve se ajustar automaticamente. Agora, se eu clicar neste pequeno ícone aqui, pronto, esse é o ajuste de texto, mas eu suspeito que isso não vai funcionar. Então vamos apenas arrastar isso para cá. Aqui vai funcionar. Vai funcionar ali, mas quando vamos para aquele último parágrafo, você pode ver que ele está empurrando isso para baixo. Deixe-me diminuir o zoom um pouco. Não consigo colocar minha imagem. Então? Ok, então pessoal, se vocês fizeram essa prova como um exame e encontraram esse problema, por favor deixem um comentário na seção de comentários, porque isso é realmente ruim. Na verdade, eu já vi onde está o problema. E se olharmos bem aqui em cima, você pode ver que está com o nome do meu arquivo, TM Festival DocX, mas está em modo de compatibilidade. Isso porque o trouxemos de um arquivo RTF, que suspeito ser de uma versão bem mais antiga. E parece coincidência demais para Cambridge realmente te dar esse documento e pedir para você colocar essa imagem no último parágrafo, onde temos 2 colunas, onde está a quebra de seção. Eles nunca fizeram isso antes. Se você arrastar isso para outro lugar, vai funcionar. Essa imagem funciona em qualquer lugar, menos no último parágrafo. E isso é suspeito para mim. Então, de qualquer forma, a maneira que você vai corrigir isso é se você vier aqui onde diz modo de compatibilidade e clicar naquela setinha, aparece aqui que este documento está salvo em um tipo de arquivo antigo. É só clicar em converter. E se eu clicar em converter e clicar em OK, agora você consegue ver que cabe em todos os lugares? E isso está perfeito. Ok, então o problema está no modo de compatibilidade. Então, a partir de agora, pessoal, qualquer um que estiver assistindo a este tutorial, se você tem uma prova chegando, só tenha certeza de que quando você salvar seu documento de RTF para Docs, não apareça modo de compatibilidade no topo. Se aparecer, é só clicar e converter, como acabei de mostrar agora. Então, vou só apertar rapidamente Ctrl S para salvar e ir para a prova. Isso foi desagradável. Vamos revisar a ortografia e o documento. Verifique se não há listas ou tabelas divididas entre 2 colunas ou páginas, viúvas, órfãos ou páginas em branco. Mantenha os estilos originais. O espaçamento entre os itens é consistente.
Agora, o original, onde diz que os estilos originais são mantidos, isso basicamente significa que quando você criou o seu estilo, lembra quando criamos o estilo, e esse aqui realmente mudou porque ao criarmos nosso estilo, ele modificou o parágrafo onde nosso ponto de inserção estava. Precisamos restaurar isso e fizemos. Tudo parece normal aqui. Não é viúva nem órfã, pois há mais de uma palavra ou linha. Está absolutamente certo. O mesmo vale para isso. Isso não é uma viúva ou órfã. Podemos pressionar Ctrl mais A para selecionar tudo, ir ao parágrafo, abrir a caixa de diálogo e acessar quebras de linha e página. E se clicarmos em controle de linhas órfãs e viúvas, para garantir que haja um tique aqui, assim, clicamos em OK. Se houver viúva ou órfã, isso deve se ajustar automaticamente para você. Você pode mover isso para baixo se quiser. Assim? Sim, você pode. Isso está absolutamente certo. Na verdade, é o que eu faria, porque para meu uso pessoal, eu prefiro assim, mas você não precisa fazer isso. Minha tabela está consistente. Ah, percebi algo agora, esqueci de arrastar isso. Em algum momento isso se moveu quando eu converti de outro formato. Modo de compatibilidade. Então só vou ajustar isso para que caiba nas minhas colunas. Minha lista aqui, marcadores a 1,5 cm. Está bom assim. Então todo o resto parece bom. Tudo certo, então é isso. Ctrl S para salvar. E daqui você pode ir em arquivo e imprimir. Faça uma prévia rápida para garantir que não há documentos extras. Está ótimo, uma impressão fantástica. Posso imprimir, conferir e garantir que está certo. Certo, essa não era uma prova complicada, mas aquela imagem no final, eu percebi que nesse exame de novembro, o papel 2 e 3 de novembro de 2025, tem algumas coisas complicadas nesses exames. Então, mais uma vez, eu realmente sinto muito pelos alunos que tiveram que fazer esse exame em particular. Se você teve problema com aquela imagem por causa do modo de compatibilidade, como mostrei, deixe um comentário neste vídeo. Seria interessante saber quantas pessoas passaram por isso. Beleza, então esse é o fim desta parte do tutorial, a parte 1 desta prova. Na descrição do vídeo, você encontra os links para as partes 2 e 3 sobre bancos de dados e apresentação com gráficos. Então, se você gostou deste tutorial, se aprendeu algo novo, não esqueça de curtir, não esqueça de se inscrever. Nos vemos de novo no próximo vídeo. Se cuida! Tchau!